Você que recebe aposentadoria ou algum benefício da Previdência Social, presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque uma informação muito importante pode fazer toda a diferença para você continuar recebendo seu dinheiro todos os meses. Em 2026, muitas pessoas estão descobrindo que o benefício que parecia garantido pode passar por uma revisão, uma suspensão ou até mesmo ser cancelado em alguns casos. E o mais preocupante é que muitas pessoas só percebem isso quando o pagamento deixa de cair na conta. Agora eu quero que você pense comigo. Você trabalhou durante anos, contribuiu com a Previdência, esperou o momento de conquistar a sua aposentadoria, organizou a sua vida contando com esse valor, e de repente aparece uma pendência, uma atualização que você não viu, um documento que precisa ser apresentado ou uma informação que não bate no sistema. É exatamente isso que está acontecendo com muitas pessoas. Mas antes de continuar, eu quero fazer um pedido para você. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está acompanhando esse vídeo e me conta. Você recebe aposentadoria, pensão ou algum outro benefício? Eu quero saber quantas pessoas estão aqui buscando informação para proteger o próprio direito. E fica comigo até o final, porque eu vou explicar quais são os principais motivos que podem fazer um benefício ser suspenso, o que está sendo analisado pelos sistemas de revisão e principalmente o que você pode fazer agora para evitar problemas. Esse vídeo não é para causar medo e nem criar preocupação sem motivo. A ideia aqui é trazer informação para você entender como os processos estão funcionando e não ser pego de surpresa. Nos últimos anos, os sistemas de análise dos benefícios ficaram cada vez mais digitais. O cruzamento de informações aumentou, os dados passaram a ser comparados automaticamente e o sistema começou a identificar situações que precisam de uma conferência. O objetivo dessas revisões é combater fraudes e pagamentos indevidos. E isso é importante, porque recursos da Previdência precisam ser destinados para quem realmente tem direito. O problema é que, nesse processo, algumas pessoas que sempre agiram corretamente podem acabar entrando em uma revisão por causa de detalhes simples, como cadastro desatualizado, falta de resposta a uma notificação ou dificuldade em apresentar documentos. E é exatamente por isso que você precisa entender como se proteger. Um dos primeiros pontos que merece muita atenção é a comprovação de vida. Muita gente ainda pensa que precisa obrigatoriamente ir até uma agência para provar que está vivo, mas o sistema mudou bastante. Hoje, em muitos casos, essa confirmação pode acontecer por meio de cruzamentos de dados. O sistema pode identificar movimentações e registros que comprovem que aquela pessoa está ativa. Isso pode acontecer através de acessos digitais, registros em serviços públicos, movimentações bancárias ou outros dados oficiais. Só que existe um detalhe importante: nem sempre essa confirmação acontece automaticamente para todos. E quando existe alguma dúvida no sistema, pode surgir uma solicitação para que a pessoa faça algum procedimento. O grande perigo é quando a pessoa não acompanha as informações e não percebe que existe uma pendência. Muitos aposentados acabam descobrindo somente quando percebem que o pagamento não entrou. Por isso, uma das maiores recomendações é nunca abandonar o acompanhamento do benefício. Outro ponto que pode causar problemas são os dados cadastrados. Você pode imaginar que um endereço antigo ou um telefone desatualizado não faria diferença, mas faz. Quando o sistema precisa entrar em contato e os dados estão errados, a pessoa pode perder uma comunicação importante. Um aviso pode chegar, uma solicitação pode ser feita, e se ninguém responde dentro do prazo, o benefício pode acabar sendo suspenso até que a situação seja regularizada. Então aquela mudança de endereço, troca de telefone ou atualização de informações pessoais não deve ser deixada para depois. Outro fator que chama atenção são as divergências de informações. O sistema cruza dados de diferentes bancos de informação. Se existe alguma diferença no nome, documentos, registros antigos ou informações trabalhistas, isso pode gerar uma análise. Isso não significa automaticamente que a pessoa perdeu o direito. Significa que o sistema identificou algo que precisa ser conferido. E nesse momento a resposta rápida faz muita diferença. Outro ponto importante envolve benefícios que dependem de comprovação específica. Em alguns tipos de aposentadoria, principalmente aquelas que dependem de condições especiais de trabalho ou determinados períodos de contribuição, podem existir revisões para confirmar se todos os requisitos continuam comprovados. Por isso, guardar documentos antigos é algo extremamente importante. Carteira de trabalho, documentos de contribuição, comprovantes de atividade, laudos e registros antigos podem ser necessários caso alguma conferência seja solicitada. Muita gente acredita que depois que conseguiu o benefício nunca mais vai precisar desses documentos. Mas a realidade é que eles podem ser importantes mesmo anos depois. Agora, existe um outro grupo que precisa ficar ainda mais atento. São as pessoas que recebem benefícios relacionados à incapacidade. Em determinados casos, pode haver convocação para uma nova avaliação. A intenção é verificar se a situação que deu origem ao benefício continua existindo. Se for identificado que houve uma recuperação da capacidade de trabalho, pode acontecer uma revisão do benefício. Por isso,
Manter documentos médicos atualizados é uma forma de estar preparado. Exames, relatórios e informações do acompanhamento médico podem ser importantes para demonstrar a situação atual. Outro ponto que vem chamando atenção é o acúmulo de benefícios. Hoje os sistemas conseguem comparar informações com muito mais rapidez. Quando aparece uma situação considerada incompatível pelas regras, pode ser aberta uma análise. E muita gente não sabe que determinadas combinações de benefícios possuem regras específicas. Então é fundamental entender a sua situação. Mas talvez um dos maiores erros cometidos atualmente seja simplesmente não acompanhar o próprio benefício. Muita gente ainda espera receber uma carta em casa como acontecia antigamente. Só que cada vez mais as comunicações estão acontecendo de forma digital. Isso significa que avisos importantes podem aparecer nos canais oficiais. E se a pessoa não acompanha, ela pode perder um prazo. É por isso que eu sempre falo aqui no canal: informação evita problema. Todos os dias às 12 horas tem vídeo novo trazendo as principais atualizações para quem depende de benefícios e quer ficar por dentro do que está acontecendo. Agora eu quero continuar falando de uma parte muito importante. Porque não basta saber quais são os motivos que podem gerar uma revisão. Você precisa saber exatamente o que fazer para proteger o seu benefício. O primeiro passo é ter acesso aos canais digitais oficiais e acompanhar regularmente. Não espere acontecer alguma coisa para procurar informação. Entre, confira se existe alguma mensagem, alguma pendência ou algum pedido de atualização. O segundo passo é manter todos os seus dados corretos. Telefone atualizado, endereço atualizado e informações pessoais conferidas. Parece algo simples, mas pode evitar muita dor de cabeça. O terceiro passo é nunca ignorar uma comunicação. Se aparecer uma solicitação, procure entender o motivo. Confirme se realmente é uma mensagem oficial e busque orientação para responder corretamente. Muitas pessoas acabam perdendo prazos porque deixam para depois. E quando percebem, a situação já ficou mais complicada. O quarto passo é organizar seus documentos. Não espere precisar deles para começar a procurar. Deixe tudo separado em um local seguro. Porque quando existe uma revisão, quem tem tudo organizado consegue resolver muito mais rápido. E existe ainda uma coisa que poucas pessoas comentam. Muita gente pensa que quando o benefício é suspenso significa que perdeu tudo de forma definitiva. Mas nem sempre é assim. Em muitos casos, a suspensão acontece porque existe alguma pendência que precisa ser resolvida. A pessoa pode apresentar informações, documentos e regularizar a situação. O grande problema é deixar passar muito tempo. Quanto mais tempo a pessoa demora para agir, mais difícil pode ser resolver a situação e mais tempo pode levar para o benefício voltar ao normal. Por isso, se você percebeu alguma alteração, recebeu alguma comunicação ou notou alguma diferença no pagamento, a primeira coisa é buscar entender o que aconteceu. Não tome decisões no impulso e principalmente não entregue seus dados para qualquer pessoa. Com o aumento das revisões, também aumentaram as tentativas de golpe. Muitas pessoas recebem mensagens falsas dizendo que precisam atualizar cadastro, enviar documentos ou pagar alguma taxa para liberar benefício. Isso é algo que exige muita atenção. Nunca informe seus dados pessoais para desconhecidos e sempre confirme se aquela solicitação realmente existe nos canais oficiais. Agora eu quero falar de um ponto que gera muitas dúvidas entre aposentados e beneficiários. A atualização dos dados não é apenas uma obrigação burocrática. Ela é uma proteção. Imagine que o sistema precisa falar com você, mas o telefone cadastrado está errado. Imagine que chega uma solicitação importante, mas você não recebe porque o endereço ficou antigo. Esse pequeno detalhe pode fazer uma diferença enorme. Por isso, uma das atitudes mais inteligentes é criar o hábito de verificar suas informações regularmente. Não precisa esperar aparecer um problema. Quem acompanha consegue agir antes. E esse é o objetivo desse vídeo: ajudar você a se antecipar. Outro detalhe importante é sobre a prova de vida. Muitas pessoas ainda têm dúvidas porque ouviram informações diferentes. A realidade é que o processo mudou e está cada vez mais baseado em cruzamentos de informações. Isso facilita para muitas pessoas, principalmente idosos que tinham dificuldade para ir presencialmente resolver questões. Mas mesmo com esse avanço, é importante acompanhar, porque se o sistema não conseguir confirmar alguma informação, pode existir uma solicitação. E se ninguém responde, pode surgir uma suspensão. Então não deixe o benefício simplesmente no automático. O benefício que você recebe hoje é resultado de uma história de trabalho e contribuição. Por isso, cuidar dele também faz parte dessa conquista. Agora vamos falar de um dos pontos que mais preocupa as pessoas: o medo de perder a aposentadoria. Muita gente pensa assim: eu recebo há anos, então nunca pode acontecer nada. Mas o cenário mudou. Hoje existem sistemas mais rápidos de identificação de inconsistências. Isso não quer dizer que todos estão em risco.
Quer dizer que todos precisam estar atentos. Quem está com documentos corretos, informações atualizadas e acompanha as comunicações tem muito mais segurança. O maior problema geralmente acontece quando a pessoa não sabe que existe uma pendência. Ela continua vivendo normalmente, o tempo passa e quando percebe já existe uma situação que precisa ser resolvida. Por isso, a informação é tão importante. Agora eu quero deixar uma orientação para você que está assistindo até aqui. Se você recebe aposentadoria, pensão ou qualquer benefício, crie uma rotina simples. Verifique suas informações. Confira se existe alguma mensagem. Veja se seus dados estão corretos. Organize seus documentos. Isso pode parecer pouco, mas pode proteger algo muito importante para você e sua família. E eu também quero falar sobre uma situação que muitas pessoas enfrentam. Às vezes a pessoa recebe uma notificação e entra em desespero. Ela pensa que perdeu tudo. Mas é importante entender que existe um processo. Existem etapas. E você tem direito de apresentar informações e mostrar a sua situação. O pior caminho é ignorar. Quando você ignora, perde a oportunidade de resolver enquanto ainda está no começo. Por isso, sempre que aparecer alguma dúvida, procure ajuda. Pode ser uma orientação profissional, um atendimento especializado ou os canais oficiais. O importante é não ficar parado. Agora eu quero trazer uma informação que pouca gente fala. A tecnologia veio para facilitar, mas ela também exige mais atenção. Antigamente, muitas pessoas dependiam apenas de documentos físicos e cartas. Hoje, muita coisa acontece pelo celular. Então, quem não acompanha o mundo digital pode acabar ficando para trás. Por isso, aprender a usar os aplicativos e acessar as informações do benefício deixou de ser algo opcional. É uma ferramenta de proteção. Mesmo que você não tenha muita facilidade com tecnologia, peça ajuda para alguém de confiança. Mas nunca deixe de acompanhar. Porque hoje uma informação importante pode estar ali na tela do celular. E muitas pessoas só percebem quando já existe um problema. Outra coisa muito importante é evitar cair em informações falsas. Na internet existem muitos vídeos e mensagens prometendo coisas que não são verdade. Por isso, sempre busque informações de fontes confiáveis. Aqui no canal, todos os dias às 12 horas, a ideia é trazer as novidades, explicar as mudanças e ajudar você a entender o que está acontecendo. Porque quando você sabe como funciona, fica muito mais fácil tomar uma decisão correta. Agora eu quero reforçar os principais cuidados que você precisa ter. Mantenha seus dados atualizados. Acompanhe suas informações. Guarde seus documentos. Não ignore notificações. E nunca compartilhe seus dados com desconhecidos. Essas atitudes simples podem evitar grandes problemas. E se por algum motivo o seu benefício já foi suspenso, não significa automaticamente que acabou. Muitas situações podem ser resolvidas com regularização. A rapidez nesse momento é fundamental. Quanto antes você entender o motivo, mais rápido poderá buscar uma solução. O objetivo desse vídeo é fazer você abrir os olhos para algo que está acontecendo e que muitas pessoas ainda não perceberam. A aposentadoria para muitas famílias é a principal fonte de renda. É o dinheiro que paga contas, compra remédios, ajuda dentro de casa. Por isso, qualquer mudança precisa ser tratada com atenção. Não espere o problema aparecer. Comece hoje. Entre nos canais oficiais. Confira sua situação. Converse com sua família. Ajude também outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação.